Muito boa tarde a você que acompanha a TVA. Estamos começando mais uma edição extra. E hoje nós vamos falar do encerramento dos trabalhos do Legislativo. Ontem de manhã, o presidente Júlio Garcia, que está encerrando aí o seu comando, ou o seu mandato à frente da Assembleia Legislativa, concedeu uma coletiva fazendo um balanço do ano. Um ano difícil, um ano atípico, sobretudo por causa da pandemia. Hoje eu converso com Marco Aurélio Gomes, ele que é da Caerte, e também com Muricy Balbinotti, da Adjori. E nós vamos fazer um balanço aí deste ano dos trabalhos do Legislativo. Primeiramente, Marco Aurélio Gomes, mais conhecido no meio como Marcão, prazer dividir esse espaço com você. Quanto tempo não nos falávamos, né? Muito boa tarde, obrigado aí pela sua participação no programa de hoje e para podermos aí debater esse ano legislativo. Obrigado pelo convite do TVAL. É um prazer estar aqui com o Lula, Marcelo Lula, nosso companheiro lá do Oeste, né? E o Muricy, né, da Adjori, nosso companheiro de luta também. É um ano bem atípico e difícil, né? Onde a gente teve que se reinventar. Eu, por exemplo, vocês estão vendo aí, eu estou em casa, né? Eu estou em home office desde março. Então, é isso aí, vamos tocando a vida, né? Muito bem. Muricy, boa tarde, prazer mais uma vez dividir esse espaço com você. É sempre um prazer, um abraço para ti, Marcelo, um abraço, Marcão, um abraço para todos os amigos da TVAL. Um prazer novamente estar aqui no programa. Na opinião de vocês, frente a todas essas dificuldades impostas por um ano atípico, um ano de pandemia, vocês acham que a Assembleia conseguiu cumprir com o seu papel, conseguiu aí trazer as principais pautas que o Estado precisava discutir e fazer com que, em meio a toda essa dificuldade, as discussões fossem feitas, o que era para ser aprovado fosse aprovado, enfim, a Assembleia, na opinião de vocês, a Assembleia cumpriu com o seu papel? Bem, Lula, o próprio relatório, né, do presidente da Assembleia mostra isso, né, o aumento da produtividade dos trabalhos legislativos, né? A gente teve aí um ano, como a gente já falou, bastante complicado, e a Assembleia, como todas organizações, teve que se adaptar a esse momento, né? Trabalhando virtualmente. Eu acho que esse foi um ponto que, de repente, na minha opinião, deu tão certo que veio para ficar, né? Essa maneira virtual de não só ter atividades presenciais. Eu acho que isso a pandemia mostrou bastante, né? A produtividade foi importante, teve um momento, e a Assembleia conseguiu manter o seu protagonismo, o seu papel, principalmente trabalhando, sugerindo, propondo ações de amparo àqueles setores que precisavam de ajuda financeira, principalmente nesse período, né? E tivemos aí, tanto que a Assembleia trabalhou tanto que teve 2 processos de impeachment, né? Então, o resultado, a meu ver, foi bastante positivo desse ano. Muricy, e você? Acha que a Assembleia também atingiu o seu objetivo, conseguiu ser tão produtiva assim? Apesar do ano atípico, né, que mudou muito o trabalho da Assembleia nesse ano, ela tem algumas semelhanças com 2019, né, porque 2019 foi um ano em que os benefícios fiscais ficaram na pauta da Assembleia e a Assembleia virou ali uma espécie de caixa de ressonância para os setores que precisavam discutir aqueles temas, né, então eles procuravam a Assembleia. Em 2020 foi mais ou menos a mesma coisa, com um novo formato, é claro, online, né, um modelo mais à distância, mas que também a Assembleia foi a porta de entrada para diversas categorias e setores econômicos que precisavam dialogar com o Executivo, com a Fazenda, com a Saúde, que precisavam das suas demandas vistas. E aí eu citaria aqui uma série de audiências públicas que foram feitas ao longo desse processo, de diversos setores econômicos, que foram muito importantes para dar luz para esses problemas. A gente sabe, claro, que, olha, com a pandemia está tendo um problema na atividade X, na atividade Y, mas quando vem um empresário, uma categoria, né, um servidor, alguém falar e explicar esse problema mais a fundo, trazendo um rosto, uma cara,
isso fica muito mais importante. A Assembleia conseguiu mostrar isso para o Estado, e talvez a CPI dos respiradores, aqui o professor Marcão falou dos processos de impeachment, mas a CPI dos respiradores também foi muito importante para mostrar de diversos problemas, trazer à luz da sociedade catarinense problemas que muitas vezes o governo, lidando lá no dia a dia da pandemia, não dá muita atenção. A Assembleia fez sim uma produtividade muito importante, foi um ano, até dos últimos anos que a gente cobre a Assembleia, um ano bem tumultuado, e tumultuado bom, né? Muita coisa sendo discutida, muita coisa em pauta. Eu acho que a Assembleia conseguiu atender várias demandas ao mesmo tempo. Pois é, vocês falaram do processo de impeachment e também teve a CPI. Vocês acham que, de certo modo, muito embora claro que não, tirando a importância desse processo, pelo contrário, esse é um papel da Assembleia Legislativa também, né? Quando necessário, por mais que isso acabe afetando um pouco o andamento do Estado, mas a Assembleia precisa fazer o que é necessário, o que precisa ser feito em determinado momento, e aquele momento o processo de impeachment cabia, pelo menos cabia, eu digo, fazer o processo. Não estou falando de impeachment ou não, mas nisso acabam também, de certo modo, atrapalhando. Por exemplo, tem algumas pautas, o governo acabou tirando a pauta da Previdência, né, que é uma pauta necessária, inclusive agora também na votação aqui do Plano Plurianual foi colocado como uma medida importante para o próximo ano para conseguir equilibrar as contas do Estado. Desse modo, vocês acham que isso acabou também talvez travando algumas ações que poderiam ter ajudado ao Estado já a começar a ter algumas ações podemos dizer, de poder começar já a organizar suas contas, que é o caso, por exemplo, da Previdência, que precisa ser resolvida com urgência essa questão? Marco? Não houve espaço na pauta para isso, né? Até porque esse ano foi o segundo ano da administração do governador Carlos Moisés e passou ainda todo aquele problema de relacionamento com a Assembleia, com o Poder Legislativo, né? Tudo leva a crer, né, que o ano que vem possa ser diferente, né, um novo modo de administrar o Estado, de relacionamento com a Assembleia. Questões importantes podem avançar no ano que vem, caso também o governador seja inocentado no segundo processo de impeachment, né? Então, esse ano, por falta desse problema de relacionamento e a pauta da CPI, do impeachment, que tomou muito tempo, queira ou não, tomou muito tempo dos deputados, não coube na pauta. Não coube na pauta, apesar, eu estava até vendo aqui um levantamento feito pelo próprio presidente, a produção legislativa teve um aumento de 25%, né? É um número considerável, né? Embora, como você falou, alguns assuntos, como o assunto da Previdência, ficam para o ano que vem. Esse é um assunto que não podemos deixar de debater, não podemos deixar, o Estado não pode deixar de votar e decidir, porque é uma bomba relógio, isso vai estourar daqui a pouco, então precisa ser resolvido agora. Então, as apostas, a previsão é de que o governador tenha uma nova visão de relacionamento com a Assembleia, com a sociedade catarinense, e a Assembleia pode mostrar, por sua vez, né, a sua parte em trabalhar por Santa Catarina. Então, é uma expectativa que vamos ver o que vai acontecer, né? 2021 ainda é uma grande interrogação, ainda por conta da pandemia, né? A gente não acabou ainda, né? Não está no finalzinho. Então, tem muita coisa para acontecer e é ano que os gestores municipais vão estar assumindo, né? Os eleitos e reeleitos agora em novembro vão ter aí uma grande demanda de gestão, né? A começar pelos que estão agora, têm dificuldade de fechar as suas contas, né? O último ano. Então, a Assembleia, o governo, municípios precisam trabalhar de maneira harmoniosa para que pautas importantes como essa seja aprovada na Assembleia.
A harmonia, eu acho que é uma palavra que tem sido falada, ou que foi uma das palavras mais faladas nos últimos 2 anos, ou nos primeiros 2 anos dessa legislatura, até pela questão do governo mesmo, né? A questão do governo, do modo como o governo tratou a Assembleia, ou o relacionamento com a Assembleia. Muricy, você acha que a partir de agora há essa melhora na relação, até porque hoje nós temos aí até um ex-chefe de gabinete da presidência como que é chefe da Casa Civil e que tem uma relação muito próxima com os deputados. Acho que isso muda também e aí nós vamos ter, por exemplo, projetos como da reforma da Previdência passando com celeridade e ajudando aí o Estado a começar a ajustar suas contas novamente? Até porque o orçamento foi aprovado com déficit também, né? Exatamente. Eu acho que a política ela se acertou, né? Quando a gente fala de algumas pautas importantes, algumas pautas sim andaram e foram para frente, mas a política ela é muito importante e ela precisa se acertar para que Santa Catarina vá para frente. E aí você falava na reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela tinha oposição de todos os lados, da direita, da esquerda, uma linha de Bruno Souza, Luciano Carminati, tinham muitas críticas à reforma da Previdência e o governo não encampava a aprovação desse projeto. Isso aconteceu com outros projetos. Então, primeiro se resolveu a política, né, para também depois partir para uma questão mais resolutiva dos problemas do Estado. Acho que agora existem indícios fortes de que a política, os problemas políticos do governo da Assembleia, eles se dissolveram, né, e acho que aí o governador deu o braço a torcer também, apresentou as suas falhas, né, se mostrou fragilizado, esteve nu, né, como a gente diz, em algum momento, e entendeu que era preciso colocar alguém na Casa Civil que fosse diferente. Ele sempre disse que não gostaria de um parlamentar, depois voltou atrás para um parlamentar, mas colocou alguém que agradou pessoas dentro do governo e pessoas de fora do governo. A presença do Jerônimo Jordani na Casa Civil tem sido muito elogiado pelos parlamentares. Conversam com ele, não necessariamente que ele vai defender uma pauta A, uma pauta B, mas ele é uma ponte muito importante entre o legislativo e o executivo, e ele sabe da importância que é colocar o governador num canal de diálogo com os deputados. Os deputados fazem essa ponte. Essa ponte estava quebrada lá no início da pandemia, e é por isso que os processos de impeachment eles estavam fermentando aqui em Santa Catarina. Olha, as acusações de impeachment, apesar de que o governador Moisés deve ser absolvido dos 2 casos, mas elas eram 2 questões muito importantes, porque era um governo que era acusado de mau uso do dinheiro público nos 2 casos. Né? Isso é muito importante, são acusações muito graves. Acho que agora existe um certo fiador político lá dentro e um cuidado maior para mostrar para a Assembleia que não basta, às vezes, fazer uma coisa certa, como o governador até fez, tem seus méritos, né? Mas também fazer junto com os deputados, apresentar os resultados junto com os deputados, para ter a certeza de que aquilo que está sendo feito em conjunto, está todo mundo olhando, com transparência, com objetividade, enfim, para que Santa Catarina possa caminhar para frente com mais paz, por assim dizer. Marcão, qual é a sua opinião sobre isso? Eu concordo com o Muricy. Eu acho que foi pavimentada uma ponte aí, né, entre o executivo e o legislativo, na Secretaria da Casa Civil, e isso pode ajudar bastante o diálogo com a Assembleia, né? Então, o que a gente pode deduzir e resumir nesses 2 anos foram 2 anos de aprendizado, né, do governador Carlos Moisés. Eu acho que foi um aprendizado à força, né, pesado, mas que todo leva a crer, os sinais mostram que ele realmente está seguindo um outro caminho, e esse caminho pode ser um caminho melhor do que ele tinha escolhido, né? Então, e está conversando com todo mundo, né? Mudou até a fisionomia, né? Deixou o amigo de crescer, e fez uma mudança geral aí, né? Isso representa, assim, a mudança. Tem viajado, né? O governador tem viajado, ele tem percorrido o estado, coisa que ele não fazia, assim, com muita frequência, né? Queira ou não queira, você indo até conhecendo a realidade regional, é outra conversa, né? Você conversar com a sociedade, conversar com as lideranças regionais, é outro papo, né? Não adianta você
ficar encastelado na casa da agronômica, rodeado pela sua turminha, e você não está conhecendo, não está ouvindo as demandas da sociedade catarinense, né? Então, vamos aguardar, e há uma grande expectativa que o governador realmente tenha entendido isso, que melhore a sua comunicação, né? Já tem sinais disso também. É preciso melhorar essa comunicação com a sociedade catarinense, falar o que o governo está fazendo. Às vezes, ações, né, que a gente nem sabe que estão acontecendo, que são importantes, e a gente não fica sabendo, né? Então, tudo isso é uma grande mudança. Então, eu analiso como essa mudança é extremamente positiva, né? E vamos aguardar, então, até que essa relação com a Assembleia seja uma relação mais harmoniosa, como o próprio presidente, Júlio Garcia, gosta de falar, né? E que a Assembleia tem que ser um relacionamento harmonioso com os poderes, e assim tem que ser feito, né? Você acha que essa questão, esse posicionamento de antipolítica, podemos dizer assim, do Carlos Moisés, do governador Carlos Moisés, no início, nesses 2 primeiros anos, isso também provocou um debate importante, que é o quê? Se ouvir os parlamentares, a importância de se ouvir, que não há erro em você dialogar com os parlamentares, que a política é feita de diálogo. Acha que foi a grande oportunidade das pessoas também poderem entender um pouco, né, como funciona isso e a importância dos poderes se comunicarem? Muricy. Eu acho que Moisés demorou para entender e algumas características pessoais dele nos dão uma ideia disso, né? Ele é um bombeiro aposentado, né? É uma coisa na estrutura militar, ele tem um jeito de pensar, a própria corporação tem um jeito de pensar que a gente poderia atribuir facilmente aqui, talvez seja uma primeira análise um pouco fraca, assim, um pouco fútil, mas de que o bombeiro ele pensa naquilo que ele precisa fazer sem discutir com seus pares, né? Ele se age, né? A estrutura militar ela é assim, sem conversar com as outras pessoas. E muitas vezes esse diálogo ele é um diálogo quase protocolar, né? Você recebe uma pessoa, fala sobre as suas prioridades, ouve, né? Principalmente, deixa as pessoas falar, abre a casa agronômica para as pessoas e não necessariamente você vai ceder ou, né? Você vai fazer politicagem. Acho que muitos dos outros governos conversaram com diversos setores da sociedade, com outros parlamentares da oposição e outros movimentos sociais, e não necessariamente cederam aos pedidos ou fizeram, né, aquilo que era pedido. Você tem que ter um diálogo aberto também. O governador Moisés ele entrou no governo com a missão de fazer corte de gastos, de colocar as contas públicas nos trilhos. E ele tem muitos resultados para apresentar nisso. Ele poderia ter usado isso como um trunfo, dizendo, olha, você veio aqui na Casa Agronômica fazer um pedido de investimento, você fez um pedido, mas a gente está com o cinto apertado, não vai dar agora, mas eu te prometo que, né, lá na frente talvez a gente possa conversar de novo e tentar atender, mas agora não dá, nossa prioridade é cortar gasto. Esse é um diálogo que teria que ser aberto com ele, né? E ele teve muitos intermediários que ele delegou para ouvir as pessoas. Então, determinado secretário era responsável por ouvir a área, né? Mas as pessoas querem conversar com o governador, porque se lá na ponta a coisa não estiver funcionando, você vai ter que reclamar do secretário, você vai reclamar para quem? Para o governador. Você chegar para o governador e falar, olha, sua pasta X lá, sua pasta que não está funcionando, o secretário não nos recebe, enfim. Então, começa a reclamar para quem, se você não gosta do secretário, né? O governador é a entidade máxima. Se você tem uma reclamação da equipe dele, você tem que reclamar para ele. Se ele não te ouve, você não tem para quem reclamar. Então, ele ficou muito, muito fechado, né? Eu ouvi de uma liderança do Estado recentemente, que encontrou com o governador umas 3 vezes em 2 anos, né? Uma coisa, assim, muito estranha, né? Pelo menos receber, né? Acho que o Moisés começou a entender isso um pouco melhor, sair do Estado, ir para o calor humano no interior, né? Vai ser bom para ele, talvez, tomara que ele entenda que ele precisa estar mais próximo, mais junto e fazer o papel de governador, que é um papel político, não é um papel técnico. Pois é, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu preciso ouvir o Marcão sobre isso também, até porque o que eu quero entender, assim, o Moisés, a princípio, parece que começa a entender a partir dessa nova fase, mas isso também serviu para a população entender um pouco também esse debate de diálogo com o parlamento, porque tudo que o parlamentar quer é ser ouvido.
né? E o parlamentar, acaba sendo a liderança mais próxima da comunidade, né? Cada parlamentar está ali na base todo final de semana, ou seja, ele dialoga com a população, né? Agora, o governo não tem como fazer isso sempre. Precisa rodar o Estado, precisa se desencastelar, como bem lembrou aí o Marco Aurélio e o Muricy naquele momento, mas ao mesmo tempo ele não tem essa mesma perdão. Posso? Ele não tem essa possibilidade de girar tanto como os parlamentares. Mas nisso tudo a minha preocupação é o seguinte: a população entendeu isso? A importância desse diálogo, Marco? Olha, Lula, eu não sei exatamente se a população entende isso, sabe? Eu não sei exatamente qual é o pensamento que a sociedade tem da relação entre o executivo e o legislativo, né? Eu acho que aliás, essa é uma demanda que os próprios parlamentares e o executivo é um desafio, né, até para explicar para a população da importância dessa relação harmoniosa entre o executivo e o legislativo, né? O importante é que, como você falou, o deputado vai para as bases, ouve o prefeito, ouve o vereador, que logo que o prefeito, o vereador, ouvem a comunidade. Quer dizer, é toda uma escala de reivindicações, de demandas, né, que não estava chegando até o governador, porque o governador não recebia, então a coisa parava ali no deputado, né? Então tinha aí uma demanda represada, né? Mas eu acho que a lição foi aprendida, né? A gente falou aqui em algum momento da nova política, né? E passados esses 2 anos, eu particularmente não sei o que é a nova política, né? Acho que a gente pode ser assunto para mais para frente aí. Sem sombra de dúvida. Eu acho que essa tua dúvida é minha também, eu acho que da maioria. O que é novo, o que é essa tal da nova política, né? E o que seria a velha também. Nós vamos ao primeiro intervalo, aqui é uma edição extra, o último do ano, fazendo uma análise, aí, um balanço dos trabalhos da Assembleia Legislativa, hoje com a participação de Marco Aurélio Gomes, da Acaerte, e também de Muricy Balbinotti, da Diori. Vamos ao primeiro intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje. Hoje recebendo Marco Aurélio Gomes, da Acaerte, e Muricy Balbinotti, da Diori. Estamos fazendo uma análise do ano da Assembleia Legislativa, que praticamente encerrou ontem com as votações e também com a coletiva do presidente Júlio Garcia. O presidente Júlio Garcia falou ontem sobre o protagonismo da Assembleia Legislativa neste ano. E, de fato, por exemplo, o primeiro decreto de emergência quem fez foi a Assembleia, à frente do governo, né? A Assembleia tomou algumas medidas à frente do governo que no início, e é natural, todos os governos se mostraram perdidos porque era uma situação totalmente atípica. Mas, ao mesmo tempo, a Assembleia mostrou que tinha experiência e teve também o quê? A proatividade de tomar a frente de algumas discussões, ou seja, a questão, principalmente da questão do decreto que permitiu ao Estado aí facilitar as questões envolvendo as compras, as aquisições. Por um lado, acabou até não sendo muito bom, porque aconteceram algumas coisas agradáveis aí, se formos pensar aí na questão dos respiradores, mas enfim, a Assembleia cumpriu com seu papel. Nesse ponto, na opinião de vocês, a Assembleia, se não fosse essa ação da Assembleia, o Estado teria tido mais dificuldade no enfrentamento da pandemia? Marcão. Bom, eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida que a Assembleia teve esse papel muito importante. Aliás, cumpriu a sua missão, a sua tarefa, né? Que é justamente de propor saídas, colocar projetos que ajudaram bastante, né? Que ajudaram bastante os setores necessitados, né? Juro Zero é um desse, né? Aliás, o Juro Zero é um dos principais programas, começou lá atrás, né? Com o governador Raimundo Colombo, né? E no microcrédito, o Juro Zero, ele é totalmente um sucesso, né?
E isso pôde, baseado nesse sucesso, a Assembleia também partiu por esse caminho, né? E o mais importante também, que a gente tem que ver, né, que a Assembleia está devolvendo dinheiro, né? No meio de tanto problema aí, a informação que eu tenho aqui são 113 milhões de reais que a Assembleia está devolvendo aos cofres do governo do Estado. Pô, é um dinheiro que faz falta, né? Então, você vê, aonde vamos ver aí o Tribunal de Justiça, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, quanto também fazendo as suas contas lá, fazendo a sua gestão, para ver o que dá para devolver para o governo do Estado, né? Esse é um dinheiro que vai fazer falta, que faz falta, que faria falta, né, para o governo do Estado, principalmente agora nessa época do ano que é fechamento de contas, né? Vale lembrar que não é a primeira vez que a Assembleia, neste ano, devolve dinheiro, né? Quando Sim. começou a pandemia, a Assembleia também devolveu dinheiro para o governo do Estado. E, inclusive, vale destacar que parte, ou quase a totalidade desses valores foram utilizados naquele pagamento do hospital, dos respiradores da Veiga Med, dinheiro que acabou aí sumindo e até hoje se recuperou uma parte, mas o resto ainda não foi recuperado. Mas, Muricy, Lula, só um minutinho, Lula. Foram 60 milhões lá no começo, né? Isso. E eu não sei se é mais 113, não sei se é 60 mais 113 ou se... 100 mais 113 agora. É 60 mais 113, né? Exato. Então é quase o valor da compra dos respiradores, né? E você vê a importância do negócio, né? Sem sombra de dúvida. Muricy, e você? Você acha que se não fosse a Assembleia também o governo teria encontrado mais dificuldade para o enfrentamento desse evento tão atípico que foi a pandemia, ou que está sendo a pandemia, né? Até porque ela continua? Eu acho que a Assembleia ela conseguiu ser muito interdisciplinar em todo esse processo. Ela conseguiu olhar para a agricultura, conseguiu olhar para a indústria, conseguiu olhar para a educação e para a saúde, tudo ao mesmo tempo, quando a gente tinha a impressão de que o governo do Estado estava focado em ter mais UTI. Né? O governo, parece que o executivo se voltou para a saúde e deu muito foco para esse combate à pandemia pelo lado da saúde, quando a Assembleia conseguiu ter uma participação interdisciplinar de todos os entes, né, em entender a pandemia como um todo. Por isso mesmo que fez o decreto de calamidade pública mais cedo que o governo do Estado, agora ele foi prorrogado, que é um sinal da Assembleia também, mostrando para o governo, dando uma liberdade fiscal para o governo de continuar em cima do trabalho da pandemia até 31 de março. E a Assembleia também foi muito veloz em aprovar projetos, e aí destacaria alguns, de repasse de recursos para hospitais filantrópicos, por exemplo, teve 20 milhões diretamente para os hospitais, teve recursos para as clínicas de hemodiálise, também para os consórcios municipais de saúde, né, para as prefeituras, teve um trabalho também de adiantar as emendas que eram destinadas para a saúde. Então, além do próprio recurso da Assembleia, a Assembleia conseguiu se organizar para fazer que esse recurso chegasse mais rápido, né? As emendas impositivas, elas foram, houve o pagamento delas ainda antes das eleições municipais, né? Num esforço feito junto ali com a Fazenda. Então, a Assembleia conseguiu discutir isso para liberar dinheiro mais rápido, também porque escutava dos hospitais, essa é uma reclamação que a gente ouviu ao longo de todo o processo, de que a Secretaria de Saúde não estava remunerando os hospitais como deveria. O governo do Estado, ele esperava do Ministério da Saúde, espera do Ministério da Saúde uma posição mais protagonista. Eu acho que o governo do Estado está certo em esperar uma atitude do Ministério da Saúde, mas quando o Ministério da Saúde não faz, o governo tem que entrar para fazer. O governo só agora sinalizou que ia pagar as UTIs que o Ministério da Saúde não pagou, que ia dar suporte para os hospitais, o suporte financeiro dos hospitais manterem esses leitos abertos, inclusive porque a gente teve fechamento de leitos, né? A Assembleia foi fundamental para trazer o governo do Estado, encaminhar o governo do Estado para destinar recursos para esses hospitais. Para a gente ter uma ideia, hoje, segundo as informações da SES de hoje, a gente tem mais ou menos 100 leitos a menos do que a gente tinha na metade de setembro, porque esses leitos foram, ao longo do tempo, eles foram sendo fechados, alguns não foram utilizados, mas os hospitais, isso é custo, se não está habilitado pelo Ministério da Saúde, isso é custo que ficaria para o hospital. O hospital não tinha essa segurança de que o recurso ia chegar. A Assembleia, muitas vezes, conseguiu liberar esse recurso. Não só para a pandemia, mas já aproveitando para complementar aqui essa questão das doações, porque dentro desses 60 milhões que foram doados ao longo do ano, teve 20 milhões
que foi para a pandemia, dos respiradores, teve mais 2 que não foi todo o gasto, que foi voltado para a cultura, né, destinado para trabalhadores da cultura, um recurso muito importante, mais 30 milhões para aquela questão do ciclone bomba e 15 para estiagem, ali numa readequação orçamentária. Mas a Assembleia conseguiu, além da pandemia, conseguiu também atender a outras áreas também muito importantes. Pois é. E o papel do presidente da Assembleia Legislativa nisso tudo, o presidente Júlio Garcia, foi eleito para presidir a casa aí com 40 votos, né? Você conversa nos bastidores com os parlamentares, há um respeito muito grande por ele. Essa condução frente a toda aquela situação, a forma como o governo agia em relação à Assembleia, como é que vocês avaliam essa presidência de Júlio Garcia que termina agora? Afinal de contas, ano que vem aí deve ser eleito Mauro de Nadal, na sequência Moacir Sopelza. Mas e aí? Como que vocês avaliam a presidência de Júlio Garcia? Marco. Bom, o Júlio Garcia, ele é um hábil articulador, né? Isso é uma característica importante de todo bom político, né? E, então, eu acho que ele soube conduzir a Assembleia nesses momentos até difíceis, né? Principalmente nos processos de impeachment, foi criticado por ter aceito, enfim. Mas o Júlio Garcia, ele é um deputado, parlamentar que conversa e que transita em todas as bancadas, né? Então, tanto que ele construiu essa conversa, esse diálogo na própria sucessão dele, né? Que está praticamente definido, né? Então, tudo isso são questões que a gente tem que reconhecer de um bom articulador, que tem visão política, que sabe o momento que você tem que apertar, tem um momento que você tem que dar os 2 passos atrás, momento de negociar, momento de cobrar. E eu acho que ele fez muito bem isso, né? Ele conduziu a casa num ano muito atípico, muito difícil, né? Então, eu vejo, por conta dessa habilidade que ele tem de negociar, de conversar com os deputados e de restabelecer essa conversa, essa relação com o Executivo, para mim é um ponto positivo, Lula. Muricy. Ele fez uma apresentação nessa semana, aí, no final dos trabalhos legislativos, apontando os principais fatos, né, do parlamento nesse ano, mas a gente lembra que tem muitos protagonistas nisso, não somente ele. E ele é um cara experiente, ele sabe empoderar os seus colegas. Acho que ele é muito bom nisso. Você fala da Comissão de Saúde, você lembra de alguns deputados, você fala da Comissão de Educação, você lembra de outros deputados. Ele consegue dividir o prestígio do acerto com os outros parlamentares, né? Eu acho que ele faz isso muito bem. Esse prestígio ele não pega para ele, né? Ele consegue dividir, porque ele entende também que o parlamento são 40 que são 40 iguais, né? E eles fazem ali um trabalho muito importante, né, de discussão dos problemas do Estado, e que cada um tem a sua importância. Como presidente, ele fez o papel, que era fazer um papel de articulação, um papel de congregação. Na coletiva de imprensa, ele falava muito sobre como a disputa política, o atrito político cria sequela, né, e a busca por uma unidade é sempre algo que vai fazer o Estado acelerar mais rápido. E ele é muito bom nisso, né? Como o Marcão disse, a mesa está fechada para o ano que vem, não tem debate, não vai ter votação, não vai ter disputa, já foi tudo entendido. Então isso para a política dentro do parlamento é muito positivo, faz o parlamento se acertar e aprovar projetos com mais facilidade, discutir coisas para Santa Catarina com mais facilidade. Acho que dentro do parlamento existe uma unidade por Santa Catarina que é muito importante, e o presidente Júlio tem papel nisso. Exato. Muito embora que é importante dizer que a Assembleia tem que estar proposta, tem que os parlamentares eles têm que ter essa vontade também, né, de trabalhar em união também, né? Não vale só o comando. Muito embora Júlio Garcia tenha esse respeito, né, esse poder de voz, ele é ouvido pelos parlamentares, mas se os parlamentares não quisessem também, acabariam tumultuando o ambiente. O ambiente da Assembleia me pareceu
fora determinados momentos, me pareceu um tanto tranquilo. Até depois eu quero falar um pouco mais de vocês sobre essa questão nova que tem na Assembleia hoje, que é essa ideologia mais de direita que tem hoje nessa discussão na Assembleia, que começou algo como novo na Assembleia Legislativa, algo que não tinha antes. Nós tínhamos, sim, diferenças de partido, diferenças que estávamos acostumados, mas agora tem esse novo movimento aí na Assembleia e eu quero entender um pouco com vocês como isso também, de que forma isso também afetou o parlamento. Mas antes eu quero chamar a sonora do presidente Júlio Garcia, né, presidente porque ele encerra a sua presidência somente em fevereiro, mas vamos chamar então a sonora do Júlio Garcia, então, aí um pouco do que ele falou ontem na sua coletiva. Eu diria que foi um balanço extremamente positivo. Internamente, nós tivemos, como em todo o parlamento, como é na democracia, divergências, mas em nenhum momento nós tivemos qualquer problema interno que pudesse macular a atuação da Assembleia Legislativa. Pelo contrário, houve um empenho de todos os senhores parlamentares, as comissões funcionaram extremamente bem durante todo esse período de pandemia, e a colaboração da Assembleia Legislativa ela foi realmente decisiva, né, para as ações do governo e também para a sociedade catarinense. Para se dar um exemplo de como foi harmônica a nossa convivência interna durante os anos de 2019 e 2020, nós, no dia de ontem, fechamos a mesa diretora para o dia 1º de fevereiro. Então, já temos a eleição para o próximo biênio encaminhada, sem disputa, sem nenhuma... tudo construído com bom senso, com equilíbrio, participação plural, enquanto a Câmara e o Senado estão lá se debatendo e terão disputas acirradas, a disputa não é que não seja salutar, mas ela normalmente deixa sequelas, deixa feridas e divide o parlamento. Nós aqui conseguimos estabelecer essa unidade, que eu acho que é bom e traz resultados favoráveis à sociedade. Apesar de todas as turbulências do ano, vivemos um clima de harmonia total. Bom, então essa foi a fala do presidente Júlio Garcia na coletiva que ele concedeu ontem de manhã na Assembleia Legislativa. Nós vamos agora para mais um intervalo, já voltamos para o último bloco e para continuarmos aí com a análise do ano da Assembleia Legislativa. Fica aí, já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do Edição Extra de hoje e praticamente do ano também, afinal de contas esse é o último programa. Claro que vai ser reprisado, mas vocês estão assistindo aqui a última edição e o programa é a Edição Extra que volta somente a partir aí do reinício dos trabalhos da Assembleia Legislativa no próximo ano. Como convidados hoje temos Marco Aurélio Gomes, ele que é da Caerte, e também o Muricy Balbinotti, que é da Diori. Nessa nova legislatura, nós tivemos uma novidade em Santa Catarina, né? Movimentos podemos definir de extrema-direita, mais conservadores, né? Muito embora, se nós formos comparar com os conservadores, já teve movimento conservador em Santa Catarina, é só você pegar a Antiga Arena, mais o PFL, mas não como esse no PSL. Para vocês, como é que foi lidar com essa novidade na Assembleia Legislativa, né? Com deputados trabalhando pautas mais ideológicas, muitas vezes levando discussões nacionais para a Assembleia, ao invés de pautas que realmente afetem diretamente a Santa Catarina. Para vocês, como que foi observar esse novo movimento e qual é a análise que vocês fazem disso? Muricy. Eu acho que foi uma espécie de respingo, né, do que a política nacional estava acontecendo. Santa Catarina sempre foi um estado em que a política ela foi mais ou menos bem resolvida, né, os partidos tradicionais se disputando, a esquerda não é muito forte, mas a direita, o centro ali sempre dividindo o poder, alternando o poder. E respingou esse problema, essa crise política nacional em Santa Catarina, que fez esse movimento da extrema-direita, da direita, mudar um pouco de cara, né? A gente lembra, por exemplo, o PSDB era o grande partido que disputou com o PT, né, nas últimas eleições presidenciais, perdeu bastante espaço, e perdeu espaço por um nanico, né? E pessoas que faziam campanha de forma muito diferente, né? Eu acho que o PSL tem uma característica de fazer campanha, já que é já diferenciada, né? Eu falo PSL, mas também tem outros deputados que estão envolvidos nisso. Eu acho que mesmo que essas questões
sejam projetos de lei que não são aprovados em Santa Catarina ou que não mexem diretamente com a vida do catarinense, faz parte do parlamento, né, do parlamentar, colocar essas questões em pauta, né, as questões, por exemplo, de gênero, de armas, as questões que a gente diz como polêmicas, né, mas que coloquem isso em discussão no parlamento, coloquem dê visibilidade para essas pautas. Porque assim que uma pauta que hoje é polêmica e parece que não vai dar em nada, lá na frente ela ganha um certo corpo, pode ganhar um certo corpo, mas tem que ter um início de alguém defendendo. A gente nunca viu a esquerda fazer isso aqui, pelo menos nessas últimas legislaturas, assim, da esquerda fazer um grande endosso, por exemplo, deputados do PT falando mal do Bolsonaro na tribuna, não teve tanto isso, né? Mas talvez a esquerda possa também aparecer como um contraponto de radicalização, que é algo que na política acontece. Talvez algum deputado do PSOL seja eleito na próxima eleição e apareça para fazer um discurso parecido, só que do outro lado. Eu acho que o novo tipo de política ele tem um pouco dessa cara, assim, do eleitor mais diretamente ligado com o seu parlamentar e uma espécie de mais espaço para esse radicalismo, porque o parlamentar está muito mais ligado na raiz lá, por causa da internet, enfim, do diálogo diretamente com aquele eleitor. Eu não sei se isso vai perdurar por muito tempo, porque a eleição municipal também nos mostrou um outro caminho, né? Nos mostrou que o eleitor também não estava tão afim de ir por aí, elegeu muitos nomes tradicionais, reelegeu muitos prefeitos, né? Tem uma taxa de reeleição muito alta nessas últimas eleições. Não sei quanto tempo vai perdurar isso, mas que é um precedente para um novo tipo de política que talvez possa ser interessante daqui para frente. Pois eu lembro um pouco do PT, por exemplo, fazendo muita defesa do Lula. Em determinado momento na Assembleia Legislativa também existia isso também, né? Agora, Marcão, como é que você também avalia, né, esse novo movimento na Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa é um fórum de ideias, de pensamentos, né, que ela resume o que é a sociedade brasileira, o que é a sociedade catarinense, né? Então, esses parlamentares foram eleitos numa onda, né, que a gente já discutiu, já debateu várias vezes sobre isso, né? E formaram uma bancada respeitável, né? 6 deputados, não é qualquer partido que tem, né, esse número de representantes, né? O próprio PT, que tem menos deputados que o próprio PSL. No começo você estranha, né? Você estranha porque são pensamentos assim muito extremados, né? Uma coisa meio radical. Mas aí você acaba convivendo com esse pensamento, respeitando esse pensamento, pode ir concordando ou não, gostando ou não. O que a gente não pode dizer é que eles não foram coerentes com aquilo que eles se procuram fazer. Né? Então, eles, antes das eleições, eles defendiam uma coisa, quando eleitos, continuam defendendo a mesma coisa. A ideologia deles, não dá para chamá-los de incoerentes, né? Isso eles não são. Então, o que acontece agora é exatamente como é que vai se comportar daqui a 2 anos, como é que vai ser a resposta da sociedade a esse tipo de atuação parlamentar, né? A gente tem aí alguns exemplos de deputados extremamente atuantes no PSL, né? Atuantes dentro dos seus princípios, né? Fazendo por o seu mandato, né? Então, dessa forma que eu vejo, né? São parlamentares coerentes, que no começo a gente chega a assustar, mas que agora a gente passa a conviver nesse fórum, que são 40 deputados, pensando cada qual com a sua maneira. Né? Isso, de certa forma, fortalece a própria democracia, né? Que a gente não dá para a gente tolher pensamento. As pessoas foram eleitas, elas estão representando um segmento da sociedade, queira ou não queira, né? Então, eu vejo dessa forma, Lula. Para vocês, né, como foi falado antes, no próximo ano deve ser eleito, então, Mauro de Nadal para presidir e no ano seguinte o Moacir Sopelsa, que inclusive acaba sendo até que uma homenagem à bancada, da bancada ali, a aceitar essa
possibilidade de divisão da presidência, até porque Moacir Sopelza já disse que não vai disputar a reeleição e encerra sua atividade parlamentar, pelo menos na Assembleia Legislativa, a partir de 2022, né, ou em 2022. Quais os desafios que ambos devem encontrar aí à frente nesses 2 próximos anos? Marcão. Eu acho que Muricy, pode ir. Eu acho que tem um aspecto muito importante na próxima presidência da LESC. 2 aspectos, na verdade. Um deles é a dobradinha do MDB com o PL, que é uma nova cara, né? A gente se acostumou ali a ver o Júlio no PSD, né? E o MDB, ele demorou em alguns momentos, algumas eleições, para se articular. Então, agora ele conseguiu essa presidência da Assembleia novamente, e a gente vai ter uma dobradinha ali do MDB com o PL, que são 2 partidos que são grandes em Santa Catarina e vão mostrar ali um trabalho importante também, mas que são 2 deputados que são do Oeste, né? Tem uma característica muito forte no Oeste. Quando a gente falava do governador Carlos Moisés não viajava muito, tinha muita reclamação, boa parte dessas reclamações ela vinha da região Oeste, que, enfim, tem diversos parlamentares, a bancada do Oeste é muito forte, tem muitas pautas vindo de lá, ligadas ao agronegócio, etc. Eu acho que pode ser uma boa representação ter isso, né, na presidência da Assembleia com esses 2 nomes. O MDB tem a maior bancada e é um partido que tem bastante aceite entre as outras bancadas, né? Tem um respeito, né, de trabalho, de abertura, de negociação. Então, acho que pode ser uma presidência bem positiva e bem agregadora, por assim dizer. Marcos. Bom, Marcelo, eu vejo assim, o fato de ter uma dobradinha do MDB para os próximos 2 anos na presidência da Assembleia já é uma vitória do partido, que conseguiu se reaglutinar, né, em torno desses nomes. E a minha expectativa é em relação também, como é que vai ser a relação do MDB com o governo de Carlos Moisés, né? Desde o início da administração estadual, se pergunta, né, se o MDB vai apoiar o governo ou não, né? E temos que lembrar também que os próximos 2 anos são 2 anos de preparação de reta final aí para as eleições de 2022. São todas jogadas nas peças do tabuleiro político para que, já enxergando algum futuro, essas lideranças políticas certamente estão imaginando como é que são as próximas jogadas daqui os próximos 2 anos. Muito bem. É impossível não falar hoje, né, sobre essa questão dessa tragédia que ocorreu em Presidente Getúlio. Desviar um pouquinho da pauta aqui do encerramento da Assembleia, mas é impossível não falar um pouco sobre isso, né, do quanto afeta mais uma vez o nosso Estado. E é impossível não voltarmos e não lembrar do que aconteceu no Morro do Baú, né, há alguns anos atrás, e parece que Santa Catarina passa anos e volta a viver tragédias dessa natureza. Agora em Presidente Getúlio e Ibirama, e fica a nossa solidariedade a toda a população de Presidente Getúlio e Ibirama, de toda a região. O governador esteve ontem sobrevoando aquela região. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa situação e de que forma Santa Catarina pode se preparar para evitar esse tipo de situação, esse tipo de tragédia. Marco. Bom, é um conjunto de fatores, de medidas, né? A gente sempre tem que apostar na prevenção, né? Quanto mais preparados para a gente identificar as causas naturais, né? Essas enchentes, essas tragédias, a gente tem que estar preparado para isso, que a gente não está ainda, né? Isso, a gente sabe que a região, né, o aspecto geográfico também ajuda muito a esse tipo de eventos climáticos, né? Isso é uma coisa que não dá para mexer muito, né? Mas até mesmo o solo, né, Marco? Sim, sim. Toda a bacia, enfim, precisa de investimento, né? De investimentos pesados na prevenção, né? Sempre equipando cada vez mais as nossas defesas civis, tanto a estadual como as municipais. E aqui fica meu registro e o meu reconhecimento ao trabalho de um pessoal que nessas horas a sociedade sempre conta, que são as emissoras de rádio, né?
A gente sabe que os radialistas, eles, por exemplo, os meus colegas viraram a madrugada, viraram a noite, informando a sociedade. Esse é o papel do rádio, né? Orientar, estar ao lado da sociedade, principalmente nesses momentos difíceis, né? E a gente tem vários casos, né, de que o rádio foi um parceiro fundamental da sociedade. Aqui em Florianópolis, quando teve o apagão, né, a parte da cidade só podia saber o que estava acontecendo com radinho de pilha, porque não tinha energia, tá tudo, era apagão, entendeu? E com certeza, eu vou até citar um caso aqui, Marcelo, se me permite, Muricy. Tem até antes da pandemia, eu viajava bastante, conhecia as emissoras de rádio, né? E tem uma rádio, a Jovem Pan News, difusora, em Rio do Sul, que eles já passaram por tanta tragédia, por tanta enchente lá em Rio do Sul, que agora eles se mudaram para o alto da cidade, e eles construíram lá na emissora, eles têm um quarto, eles têm o pessoal dormir, entendeu? Já então é para o pessoal girar em 24 horas de notícias, né? E o lamentável muito, Muricy e Marcelo, nessas horas, é muita fake news também, né? Não sei como é que pessoas conseguem espalhar fake news nesse momento, né? Postar uma imagem que não é naquele momento, postar vídeo, postar informação que não é correta, e agora com o Zap, isso aí é um inferno, né? Ficam passando informação que não foi confirmada, não foi checada pelas defesas civis, não é uma informação oficial. Então, por isso que, principalmente, o rádio, nesses momentos, a gente tem que reconhecer o trabalho desses nossos colegas. É isso aí. Sem sombra de dúvida, fica com o nosso reconhecimento, também sou do rádio também, e assim fica o nosso reconhecimento a todos os colegas em geral aí. Afinal de contas, se não fosse a comunicação, ainda mais no tempo, como o Marco bem lembrou, né, em épocas de fake news, nós realmente teríamos aí a população muito mais desinformada e os problemas seriam muito maiores, principalmente psicológicos também, né? Se você pega, por exemplo, o que aconteceu em Criciúma há pouco tempo atrás, se não fossem os veículos de comunicação também ajudarem no processo de informação, inclusive até um veículo acabou sendo ameaçado durante a sua transmissão, as pessoas ali, com certeza o clima de pavor naquelas pessoas seria muito maior. Muricy, e a questão de Presidente Getúlio e também de Ibirama? Bom, é muito triste pelas notícias que vieram da região do Alto Vale, né? Primeiro, prestar solidariedade às pessoas, aos familiares, né? As pessoas que estão desabrigadas, as pessoas que foram atingidas, e também os profissionais que estão lá, bombeiros, defesa civil, que estão fazendo esse trabalho, ou outros profissionais, né? Estão fazendo esse trabalho muito bonito lá para recuperar o mais rápido possível as perdas que lá foram registradas. Mas falando sobre esse trabalho de prevenção, né? Eu acho que a gente tem duas maneiras de lidar com isso. A gente falava disso já nos programas atrás, quando logo após acontecer o ciclone, que é de avisar as pessoas, porque assim o bem material ele vai ser prejudicado quando tiver um desastre natural. Isso é claro, isso é quase inevitável. Mas quando a gente tem morte das pessoas, lá no ciclone a gente teve 14 óbitos aqui, a gente também teve registro de óbitos. É de proteger as pessoas e criar lugares seguros para as pessoas possam sair antes das coisas acontecerem. É claro que a chuva vem muito rápido, a água vem muito rápido, o deslizamento é muito rápido. Mas ao longo do dia, daquele dia, a gente teve algumas notícias e avisos da Defesa Civil que estavam apontando para temporais. Então, talvez a gente criar um canal de comunicação bem direcionado para a comunidade, para quem está mais próximo do rio. Eu lembro que a Prefeitura de Gaspar fez recentemente um trabalho de cota de enchente, de entender se o rio está a que nível, onde ele atinge, quem a gente precisa avisar, ou até onde essa água pode atingir, para a gente tirar as pessoas o mais rápido possível das suas casas. E o outro é um trabalho de prevenção, que é um trabalho de fiscalização de onde as pessoas moram, de controle da água, de barramento, né? Ali aquela é uma região que concentra muita água, tem muito morro, a água ela desce muito rápido, né, para as partes mais baixas. Então, você pode ter um trabalho de infraestrutura
muito forte para que essa água seja controlada, né? A gente teve, por exemplo, a cidade de Rio do Sul, geralmente quando acontece uma enchente, a enchente acontece em uma cidade e vai acontecendo nas outras, uma sequência, assim, né? Uma sequência de tragédias. Isso pode ser evitado com algumas medidas de infraestrutura, mas acho que o que é mais rápido e mais fácil hoje seria fazer um grande aviso assim para as populações saindo das suas casas e criar abrigos para essas pessoas ficarem temporariamente. Em alguns lugares do mundo, principalmente lugares que tem terremoto, maremoto, ele tem um tipo de sirene, por exemplo. Estou chutando uma ideia aqui, né? Mas que possa avisar a pessoa o mais rápido possível. Olha, o rio subiu 2 metros em X horas, isso é muito, então já vamos soltar um aviso, soltar uma sirene, as pessoas saiam de casa já, mesmo que não estrague nada depois, mas é um movimento para tentar prevenir pelo menos a perda de vidas. A perda de material recupera depois, mas a vida não. Nós temos até uma defesa civil que tem um trabalho reconhecido em todo o país, né? Nós temos aí um processo, inclusive nós temos ações de contingenciamento, como se chama, que consegue atender a população, mas aí precisamos evoluir ainda mais. E aí, boa lembrança do Muricy nessa questão de outros países também, de ter, né, ações mais, inclusive mais contundentes quanto a essa questão da proteção da vida humana, né? Quem sabe vamos chegar lá. Gente, eu quero agradecer, né, a vocês aí pela parceria, né, desse programa. É um prazer enorme dividir o espaço com vocês, tanto o Marco Aurélio Gomes quanto o Muricy Balbinotti, grandes profissionais aí conhecidos em todo o estado e que sempre contribuem através dos seus trabalhos também para com a população, seja nesses momentos ruins, seja nesse momento atípico que se arrasta da pandemia, ou também trazendo informações aí que realmente levantam a autoestima da população catarinense. Por isso quero agradecer, Marco Aurélio, e mandar um abraço para todo o pessoal da Caerte também. Muito obrigado, foi um prazer ter dividido esse espaço com você. Prazer foi meu, Lula. Aproveitar e desejar aí para todo mundo, né? A pessoa da equipe, quem está nos assistindo, um Natal de luz, né? Que 2021 seja um ano de esperança, seja um ano de novas energias, com vacina, né? Espero. Mandar um abraço também para o Muricy. Em vários momentos desse ano a gente compartilhou a tela, né, Muricy, desse programa. É um prazer participar desse programa. Que eu participei do primeiro, tá? Agora tá indo longe. Se Deus Muito quiser. Bom, deu sorte. Obrigado, Marcão. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você e sua família também. Tudo de bom. Muricy, da mesma forma, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Obrigado mais uma vez. Foi um grande prazer dividir o espaço com você também. Claro, um prazer é meu, né? Um abraço para ti, Marcelo, para o Marcão também, para a equipe da TVA e todos os nossos espectadores, né? Que todos tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Espero que 2021 seja um ano com menos problemas do que foi 2020. Tomara que essa virada de ano, que é uma virada, seja uma virada simbólica, né? Uma virada de chave para a gente também renovar nossas esperanças, começar tudo de novo, mais forte, mais eficiente, melhor. Muito bem, muito obrigado. E assim eu quero encerrar o programa de hoje. Como disse antes, é o último do ano, fora a reprise também, mas é o último programa do ano. E eu não posso deixar de citar todos os colegas aqui que apresentaram esse programa também, né? Assim como tem os entrevistados, né, colaboradores do programa, mas também tem os colegas que vêm aqui apresentar o programa. Então eu tenho que falar aqui do Fábio Gadotti, do Alexandre Gonçalves, do Roberto Azevedo, da Maria Helena, do João Paulo Messer, né, do Gregório Silveira e do Vânio Bosler. Então mandar meu abraço a esses profissionais também que dividem comigo esse espaço aqui, além de toda a equipe aqui também, em nome do Léo e da Carol, né, e de toda a equipe que faz esse trabalho fantástico, né, o pessoal da TVA também estão lá na Assembleia Legislativa fazendo trabalho importante também de comunicação dos atos do Parlamento para que você fique sabendo de tudo o que acontece. Quer falar alguma coisa, Marcão? Eu quero mandar um abraço também para a Lucilena, né, que é a nossa diretora de comunicação da Assembleia, né? A grande colega. Com toda certeza. Eu ia até citar o nome dela agora, mandar em nome dela, dar um abraço para toda a equipe que trabalha na comunicação da Alesc, não só da TVA, mas de toda a comunicação da Alesc, que fazem um trabalho fantástico para você que nos assiste, né, para que possa saber de tudo o que acontece, as principais discussões e o que faz diferença na sua vida. Além disso, nós vamos encerrando o programa com a esperança aí do reinício de um ano melhor,
né? E no ano que vem teremos continuidade do Edição Extra, e é óbvio que fica a nossa esperança e a nossa torcida aí para que tenhamos um ano muito melhor, um ano aí com vacina, um ano com a recuperação gradual da vida das pessoas, e vamos com certeza cuidar, né? Cada um cuidando de si, cuidando do outro, para que rapidamente seja possível retomar a normalidade. Então, um grande abraço, obrigado pela sua audiência, mais uma vez, obrigado a sua atenção, o seu carinho à TVAL, e eu também tenho que agradecer ao convite, fazer parte desse projeto tão importante, ao qual eu tenho orgulho de fazer parte também. Mais uma vez, obrigado e até o próximo programa.